O que o evangelho hoje está é barganhado. E tem muito líder que não está nem aí para a tua vida, porque está cheio de povo interesseiro em busca de líderes interesseiros, então é um buscando seus próprios interesses. E dá tudo no mesmo. Não faz diferença. Mas quando você encontra líderes justos na terra, ele não vai deixar você na barganha do evangelho. Você não foi feito para viver na igreja de necessidade, busca de necessidade. Você veio para buscar, você viver uma vida de transformação. E Jesus está falando assim para você: se você buscar o reino dos céus, em primeiro lugar, e a sua justiça, todas essas coisas que você necessita para a sua vida, elas serão acrescentadas a vocês. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. Há um tempo para todas as coisas determinadas na vida daqueles que estão buscando, não naqueles que estão tentando se encontrar em alguma coisa. Você tem que entender que você entrou aqui nesse lugar, aprenda a ser humilde. Aqui nós não temos princesinha nem príncipezinho aqui dentro. Nós somos todos iguais aqui, precisamos ter temor a Deus em primeiro lugar. Porque às vezes eu vejo as pessoas em algum lugar que eu vou com uma arrogância, porque acho que tem alguma coisa que é melhor do que os outros, eu falo, misericórdia. Acho que a pessoa não entendeu quem Deus é, não. Quando o temor de Deus está sobre o ambiente, meu querido, a igualdade. Por isso que partidarismo aqui no meu ministério nunca prosperou. Nós somos iguais. Aprendemos o que? Ser humildes na presença de Deus. Então, se tem uma coisa que você tem que ter, é temor, respeito quando você está num ambiente santo. Quando eu estou adorando, eu estava ali adorando, eu via muitos corações, eu via muitas coisas no mundo espiritual. Será que ele é digno de 1 hora de adoração, 2 horas de adoração? Imagine na eternidade, hein? De eternidade em eternidade você estará adorando a ele. Esse vai ser seu maior trabalho na eternidade, adorar ele. O maior trabalho que ele deu para os anjos é adorar ele. E ele chamou você de adorador. Ele está procurando aqueles que o adorem em espírito e em... Mas agora, quem quer aprender o segredo para você prosperar na vida em Cristo Jesus? Levanta a mão e fala, eu. Fala, eu quero esse negócio. Então, aprenda a partir de agora. O princípio do primeiro. Fala, princípio do primeiro. Se tem uma coisa, se você aprender a ler Bíblia, que Deus não gosta, que Ele não aceita, é o segundo lugar. Ele não disputa segundo lugar na sua vida, nem terceiro, nem quarto, nem quinto. É em primeiro lugar. Não, Ele não aceita ser amado menos do que o seu filho. Ai. Amarás o teu Deus de todo o teu, de toda a tua, com toda a tuas, de todo o teu entendimento. Eu sei que às vezes há uma guerra na sua mente para entender muitas coisas que Deus quer para você. Mas Jesus ensinou um segredo para você. De como você vencer os pensamentos. A guerra na mente. Está no coração. Porque ele falou para os fariseus assim, o que procede do coração é o que contamina o homem. Que vem os más pensamentos, a imoralidade sexual, a prostituição, a vaidade, a ganância, etc., a inveja. O que o coração do homem é o que a sua mente é. Enquanto o seu coração não muda, seus pensamentos não mudam. O coração é a fonte dos pensamentos, é a origem das imagens dentro de você, é o seu coração. Está lá em Gênesis capítulo 6. Quando Deus olha para a humanidade e fala, o pensamento, as imaginações do coração do homem são pervertidas. Então, enquanto o seu coração não decidir mudar, você não pode entender porque eu estou cantando e adorando até agora. Você não vai entender. Porque o que você tem que entender que fé é relacionamento de coração. Por isso que diz Romanos capítulo 10, se tu crer com teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. É quando você não decidir crer com o coração e aceitar, nada muda se você não mudar o teu coração. Fala, as prioridades erradas no meu coração serão ladrões do meu destino, do meu crescimento. Tudo que você coloca como prioridade na sua vida é o que determina quem você é e o que você vai alcançar.
O princípio do primeiro, acho que esse tem que ser o tema da pregação. O princípio do primeiro. Se você não entender o princípio do primeiro, você sempre terá fraquezas na sua vida. Quando Deus é honrado em primeiro lugar, com o melhor do meu tempo, quando eu honro a Deus acima de todas as coisas, eu coloquei Ele em primeiro, eu ativei o princípio. E quando eu ativo o princípio, como eu falei para vocês aqui no início, que a vida depende para prosperar e ter proteção de princípios. Fala, quem respeita princípios, tem proteção. Se tu quebra o princípio de honrar o seu pai e a sua mãe, você perde proteção no mundo espiritual. Tu pode ter o pai mais chato do mundo, meu querido. Eu acho que é difícil alguém superar o pai que eu tinha, tá? Eu acho que é difícil que alguém superar o pai que eu tinha. Meu pai era terrível. Ele era bom de um lado, mas o lado ruim dele superava até o que era bom. Então, meu pai, ele não só batia. Quando ele pegava para bater, ele agredia. Então, meu pai era um homem muito difícil, muito violento. Ele tinha um lema assim, eu nunca apanhei de nome nenhum na vida e nunca vou apanhar. Era um demônio na vida dele. E um dia esse espírito apareceu para mim, e quando esse espírito foi vencido através da minha vida, ele nunca mais falou isso na boca dele. A transformação do meu pai foi por causa da minha vida. A influência da unção estava na minha vida. O meu pai foi transformado. Ele foi quebrado por Deus por causa da minha vida. Deus me usou para pegar o meu pai na terra. E hoje eu respeito e honro o meu pai. Vocês estão me entendendo? Mas aonde está seus grandes dilemas que você supera, dali você vai extrair o quê? Grandes vitórias e bênçãos espirituais na sua vida. Então não é justificável que você deixe de honrar seu pai e sua mãe só porque, para na tua mente, eles não é digno disso. Tu pode ter uma mãe feiticeira, uma macumbeira. Se a tua mãe está passando necessidade, tu dá dízimo na igreja e não honra a sua mãe dentro de casa, você está desonrando o primeiro princípio, que é honrar o teu pai e tua mãe. Antes de dar dízimo, primeiro vem honra teu pai e tua mãe. É mandamento, não uma ordenança. Os 10 mandamentos estão em prioridade. Então qual é a prioridade? Honrar seu pai, sua mãe. Então não me chame de evangelho você tirar, de ajudar a sua mãe, socorrer a sua mãe, seu pai, para dar dinheiro dentro da igreja. Tu está totalmente errado. Você está errado. Então se teve uma coisa na vida que eu aprendi a dar prioridade primeiro, a minha casa. É o que a Bíblia me ensina. Agora o difícil vai ser proposta aqui no futuro daqui a pouco, hein? Porque o propósito vai confrontar muito engano que as pessoas estão dentro da religião. Então, você não sabe o que é o verdadeiro dízimo se você não entender primeiro o que é honrar a sua casa. Eu acho que a coisa está ficando estreita. Bom, está cheio de católica aqui dentro hoje, peraí. O negócio está estreito aqui, irmão. O povo está... E eu não estou conseguindo sair da honra do pai e da mãe da casa. Estou tentando sair, mas não consigo. Eu tenho que prosseguir, mas tem alguém precisando de correção dentro de casa aqui. E eu não vou voltar atrás. Eu vou continuar batendo aqui na tecla. Se você não honra esse teu pai lindo que você tem, essa tua mãe linda que você tem, você está desonrando o próprio Senhor. O próprio Senhor. Não adianta. Então, se você deixa de socorrer numa necessidade, o teu próprio pai, tua própria mãe, ainda que seja uma macumbeira, uma feiticeira, você está desonrando a Bíblia, a palavra de Deus. Eu conheci algumas pessoas do Evangelho que falaram assim, eu fiz um voto de não ter filhos, por causa da obra de Deus na minha vida. Eu falei, então você está contra a Gênesis, a palavra. Como é que o seu voto pode ser mais poderoso do que a Bíblia te ordena? Crescer e multiplicar e gerar. Aí eu entrava diante da presença de Deus e ouvia diretamente do Senhor o que Ele falava para mim sobre isso. As pessoas, por causa do quê? Das tradições, estão quebrando os princípios eternos. Nunca invalide a palavra de Deus na sua vida por causa de barganha e de distorções de tradições de homens. Doutrinas de homens estão anulando a sã doutrina da palavra de Deus. Então eu falo para vocês, porque muitos não prosperam,
Porque não honra os princípios. E segundo, por que os cristãos não têm progresso na vida? Porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Às vezes tem prioridades que elas competem durante o meu dia. Eu tenho minha prioridade em primeiro lugar, o meu Deus. Orar, estar com Deus. E olha o que acontece. Há momento que as prioridades elas estão competindo. Eu tenho que buscar, hoje, dia de culto, a exigência sobre mim é maior, que eu vou ministrar. Então, eu tenho que passar tempo com Deus para ouvir ao seu favor. Aí, nesse dia, vem uma outra prioridade da minha vida, minha casa, minhas filhas. E o que eu faço? Eu estou no estreito, essa criança não larga da minha perna. E é o dia do papai, parece que é papai, só tem atenção para você. Fala, sabedoria é o que nós necessitamos. Eu pego ela, vamos lá orar com o papai? Fica quietinho aqui, o papai vai orar, fica do meu ladinho aqui. Aí eu estou lá vendo os anjos falando comigo, daqui a pouco eu assim, papai, calma aí, minha filha. Estou pegando uma visão agora, só um minutinho, peraí. Fala. Aqui, monta aqui. Falei, então aqui. Continua montando aí. Você faz isso, apóstolo? Sim, porque eu sou treinado na comunhão de ouvir a voz de Deus. Mas há momentos que a prioridade do céu é tão exigente que ninguém pode chegar perto de mim. Nada, ninguém. Ele me garante. Mas há momentos que eu estou aqui orando, passei tempo, aí já aparece a visão. A minha filha, minha casa. E o anjo falou, levanta e vai embora para sua casa. Eu falei, mas eu quero ficar mais um pouquinho contigo, tá tão bom, vai para tua casa. Eu tenho que ir lá e cumprir as minhas obrigações, prioridades. Na vida, se você não definir o que é prioridade, você vai fracassar na vida. Se você não sabe o que é prioridade, e não confunda, tá? Necessidades, não confunda emergências com prioridades. Nunca tire a prioridade de Deus por nada desta vida. Nunca tome um tempo que é sagrado para Deus por nada dessa vida. Nunca faça isso. Todos os anos, escute muito bem que eu sou testemunha, minha mãe está aqui, é testemunha de mim, minha esposa é testemunha. Desde que eu fui cheio do Espírito Santo, sabe qual foi a minha conduta? Eu não coloquei nada e ninguém acima do meu Deus. Meus primos, família, estava tudo reunido, comendo churrasco, eu não queria nem saber, eu estava com Deus. Ah, ele não veio para a festa, veio para... Eu estou com prioridade, eu tenho que pregar, eu tenho que ir para a igreja. Às vezes, eu observo o testemunho de Jeová tendo mais respeito ao que é sagrado para eles do que os cristãos. Você deixa de vir num culto para ir numa festinha na sua família. Você está errado. Você está errado. Eu mandei até uma exortação para um dos pastores meus. Eu falei assim, você está errado. Tudo que você rouba de Deus, você também perde no mundo espiritual. Não adianta. Marque outro dia, faça isso outro dia. Mas nunca coloque no lugar de Deus, nem teu filho, nem a tua família. Nada, nem o teu emprego, nem amigos. Porque você vai sofrer consequência com isso. Se você falar que não, te pega a Bíblia, eu sento com você, te provo nem na Bíblia. Que a prioridade, o princípio do primeiro, por isso Deus fala primícia. O que é primícia? Antes de você pagar a tua conta, de você pensar em você, honre a Ele com princípio. Cele seu dinheiro, tua vida financeira, com primícia. Fala o primeiro. Fala o melhor. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, vamos começar com vocês. O maior conhecimento que o homem pode ter na sua vida é o conhecimento de quem Deus é. Não existe outro conhecimento maior na sua vida, além daquele que revela quem Deus é. Acima de tudo que você busca na sua vida, se você não buscar conhecer quem Deus é, você sempre será limitado no seu propósito e no seu desígnio pela qual você veio para essa terra.
O maior conhecimento que eu busquei, meu querido, eu estudava eletrônica, eu lutava, eu era jovem na minha escola, eu tinha toda a obrigação de trabalhar, fazer de tudo. Eu pensava em ir para a aeronáutica, fazer faculdade disso, fazer faculdade daquilo, mas chegou um dia na minha vida que eu falei, não quero nada disso. Eu quero o Senhor acima de tudo na minha vida. Eu não quero saber de nada deste mundo. Eu quero o Senhor acima de tudo na minha vida. Ele me deu graça, eu me formei, fiz tudo o que tinha que fazer. Mas nenhum conhecimento dessa vida eu coloquei acima do conhecimento da busca pela presença de Deus. Quando você estanca a busca pela presença do reino dele, da justiça dele, você para de crescer. Você se torna refém ao seu próprio pensamento, ao seu tamanho, e você não consegue vencer principados. Você não tem poder espiritual para avançar naquilo que o Senhor quer que você faça nessa terra. Não confunda você uma profissão de médico com o propósito de Deus para a tua vida espiritual. Isso é desígnio para a terra, eu estou te falando que é desígnio para o céu primeiro. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas que são do alto. Buscai em primeiro. Buscai o que é de cima e não mais o que é de baixo. Não fique correndo pelas coisas de baixo. Busque primeiro e corra para as coisas de cima. Mas você está 10 anos do evangelho, talvez você não foi treinado a buscar as coisas de cima. Isso tem te prejudicado o teu propósito na terra. Mas é questão de tempo. Começa a frequentar uma dimensão de palavra revelada de poder, onde tem uma glória de fé, para ver o tipo de pessoa que você vai se tornar. Eu conheço, eu tenho experiência com o ministério. Eu não estou te falando de internet, estou falando aqui, ó, vida com pessoas. Eu vivo com pessoas. Corpo de Cristo. É aqui, ó. Vocês estão sentados aqui me vendo. Aqui é um grande trabalho a ser feito. Quantas pessoas eu tenho que ajudar a lutar na guerra, lutar, tocar e ver a transformação dessas pessoas. Compromisso. Posso entrar na palavra com vocês? Então, prioridade é aquilo que ocupa você. Como também é aquilo que ocupa o seu tempo. A primeira prioridade da vida do ser humano deve ser a pessoa de Deus. Fala, a pessoa de Deus. Então, a sua maior prioridade na sua vida é conhecer quem é o seu Criador, o seu Salvador. É dali que está a fonte. Fala, a fonte de tudo que eu preciso para essa vida está em quem Deus é, em conhecer a sua presença. É a Bíblia, é a palavra, é a verdadeira fé que eu te trago para você aqui dentro. Quando eu comecei no Evangelho, deixa eu dar meu exemplo. Eu comecei pobre, com todas as lutas infernais da vida, como qualquer pessoa que está aqui dentro. Todas as lutas que qualquer ser humano possa passar, eu passava. Mas eu persisti em buscar a Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, fala primeiro. Quando fala primeiro, é aquilo que é mais importante para você. O que é mais importante na sua vida? Quando o dinheiro é mais importante do que a sua família, você perde a família pelo dinheiro. Quando a sua família é mais importante que o dinheiro, você ganha o dinheiro em prol da sua própria família. Você atrai por causa do propósito. Fala, quando eu defino a prioridade correta, o progresso é certo. Agora, se você perde o foco das prioridades corretas da tua vida, tenha certeza que eu estou te falando, você para de progredir e crescer na vida. Quando você coloca a prioridade na sua empresa, define meta e foco, você prospera. Prospera na sua empresa, você cresce, você alcança seus objetivos. Esse é o mundo é assim. Os homens, eles colocam a prioridade daquilo das riquezas, eles alcançam riquezas. Mas muitos, pela ganância que vem no coração, eles barganham, eles perdem família, perdem amigos, perdem pessoas boas na sua vida, porque eles colocaram em risco, substituíram o valor de uma pessoa pelo valor do dinheiro. Hoje, infelizmente, muitos ministérios estão se vendendo a mamão, a Satanás. Porque a prioridade deles não é transformação de vida, é aumento de dízimo e oferta. Quantas vezes Deus me levou o Espírito para ver isso, irmãos? Eu sei do que eu vejo diante do Senhor. Eu não perco tempo ficar vendo o que o Senhor está fazendo fora, não. Eu vejo o que o Senhor me mostra, o que Ele traz até mim. O que Ele fala a mim.
Então, a minha prioridade, eu tenho prioridade diante de Deus, eu tenho prioridades na vida e eu tenho prioridades aqui dentro do ministério. Mas de todas as prioridades ministeriais, minha família, Deus está acima de todas as coisas. Da glória a Jesus Cristo. Sua maior prioridade, aquilo que você investe tempo, ordem de importância e aquilo que você sacrifica. Então, você sabe que Deus é uma prioridade na sua vida quando você investe tempo. Fala, quando há uma ordem de importância e quando eu sacrifico. Quando Deus não é sua prioridade, você não vai investir tempo nele. Não vai ter ordem de importância para você. Ele vai ficar em último lugar. E não se preocupe, ele não disputa último lugar nem segundo. Ele nem olha para isso. Quando é o primeiro, ele olha para isso. Ele é eterno. Ele é santo. Pega a Bíblia para você ver o que ele vai falar para você de primícia. É meu. O primogênito é meu. Consagra a mim. Teu primeiro filho é meu. O primeiro fruto da tua colheita é meu. Sou o primeiro. O único. Mas quando você quebra esse princípio e deixa de honrar, você padece. Você fica à mercê de uma falsa fé que as pessoas ensinam, barganhada. Vai dar tudo certo, irmão. Vai dar tudo certo, calma. Continua ofertando, dizimando, calma, vai dar tudo certo, a vida vai melhorar. E as coisas não melhoram. Fala, para as coisas melhorar, eu tenho que me dedicar. Fala, passar tempo com Deus. Então, prioridades não são emergências, hein? Prioridades são coisas que têm que ser feitas acima de qualquer emergência da vida. Tu pode ter uma emergência, mas lembre-se, se a emergência compete com a prioridade, quem está em primeiro? Quem vem? Quem vai? O que vai ser feito? Fala, prioridade. Prioridade. O que Deus ele prioriza no céu? Fala para mim, o que Deus prioriza no céu? Qual é a prioridade de Deus? Jesus, seu filho. Ele ressaltou isso do início ao fim. A prioridade do pai é o filho. Então, quando nós damos prioridade ao filho, nós damos prioridade ao pai, honramos o pai. No céu existe prioridade dos anjos. Qual a prioridade dos anjos? Adorar ele. Servir a ele. Se você colocar Deus como sua maior prioridade de vida, eu posso falar para você com todas as letras aqui. É impossível que você não prospere, que você não avance na vida. Isso aqui é um custo, hein? Fala, tudo que tem prioridade tem um custo. E você tem que entender que para buscar a Deus acima de todas as coisas haverá um custo da sua vida. Fala, meu tempo, sacrifício da minha vida. Mas olha o que eu vou falar para você. Deus não brinca com o sacrifício de ninguém. Ele é fiel. Fala, Deus é fiel. Você sabe qual é a moeda mais valiosa da sua vida? Você sabe qual é a moeda mais valiosa da sua vida? Nós podemos dizer, a minha fé. Não, sua fé é uma grande valia. Mas se ela não está ajustada ao tempo, você perde fé e perde a vida. Falo, o tempo. O tempo para empresário é dinheiro. O tempo para um homem de Deus é relacionamento com Deus, crescimento. E eu vou perguntar para você, o que significa o tempo para você? Qual é o significado do tempo para a tua vida? O que o tempo significa para você? Você tem a resposta nas suas prioridades. As suas prioridades, fala, minhas prioridades, definem o investimento do meu tempo. Agora, lembra que eu vou te falar. O tempo gasto hoje não volta mais. Um ano perdido não volta mais. Sabe, olha como é que é a minha conduta. Deixa eu ficar mais perto de vocês. Olha o meu coração. Irmãos, quando eu sinto que eu estou perdendo tempo em alguma coisa, quando eu sinto que alguma coisa pegou o tempo que não pertence a ela, que é de Deus, eu entro em estado de agonia no meu coração. Eu fico aflito. Eu quero sair logo, quero me mover logo.
Eu quero recuperar aquilo durante o dia. Se durante o meu dia eu não dei aquilo que o meu Deus merece de mim, eu vou lutar de madrugada. Eu vou lutar. E se num dia eu não conseguir dar o melhor para ele, no outro dia eu levanto determinado a passar mais tempo com ele. Porque eu entendi que a minha prioridade é a sua presença. Quando Deus se torna a sua prioridade, você se torna a prioridade dele. O Eterno tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Não adianta a tua vida, você não pode barganhar, a sua prioridade está na presença de Deus. Quando nós barganhamos, porque eu tenho que correr para pagar as contas, eu tenho que fazer isso aqui. Não faça isso, não seja tolo. Não seja tolo. Com todas as preocupações da tua vida, você não pode acrescentar 1 centímetro, Jesus disse, a sua altura, e nem um fio, nem tornar um cabelo branco ou preto. Tu não pode. Você não tem governo do tempo. Você não tem governo disso. O governo está na mão dele. Com todas as suas preocupações, quem ordena a bênção a seu favor é ele. Escute, prega testemunho que eu vou te falar. Antes de eu ter o ministério que eu tenho hoje, eu passei por toda a experiência como qualquer cristão tem que passar. Aprender a depender da fé para que Deus venha trazer lá o maná na minha casa. Pagar minhas contas. Vinha as dívidas, cartão. Eu passei por isso. Quando chegava as dívidas do cartão, eu falava, Deus, como é que eu vou pagar? Ele vai orar. Você está agitado. Aquieta. Eu começava a aquietar. Eu falava, Senhor, como eu vou pagar isso, Senhor? Fica quieto. Eu vou trazer até você. Senhor, mas eu não tenho condição, Senhor. É 3 mil reais uma boleta, Senhor. Como eu vou pagar isso? Que eu nem sei como eu fiz essa dívida. A gente é assim, né? Nem sei como é que isso aqui eu fiz isso. Aí eu te lembro, lembra aquele dia que você passou no Bob's? Você comeu iniquidade? Lembra aquela paradinha que você deu? Aí o Senhor fazia assim, olha o que Deus fazia na minha vida. Eu estava orando. O Senhor vai ter que pagar. E vem as preocupações, e que? A ansiedade, a perturbação. Quantos pais de família não passam isso aqui? Quantos de vocês não tem isso na vida? É verdade, não é? Sim ou não? Não. Então entenda bem, eu sei o que é isso. Eu não estou contrariando isso. Eu estou te ajudando a vencer isso. Aí eu ficava em oração. De repente, pim, o telefone tocava. Meu telefonezinho. Falei, que número é esse? Olha, você é o Robson? Falei, sou eu, Robson. Você que é o técnico de informática? Falei, sou eu mesmo. Tem um serviço aqui, eu queria que você chamar aqui, você vir aqui na minha empresa. Eu falei, tá bom. Aí eu ia. Era o dono de uma autoescola. Você faz serviço aqui? Fala, faço, pode fazer aqui. Como é que você encontrou meu contato? Rapaz, alguém me deu esse cartãozinho aqui. Eu falei, cara, esse cartão não existe mais desde meus 15 anos de idade. Esse aí foi o meu primeiro cartão que eu fiz com 15 anos de idade. Aí o contato estava lá até hoje. Eu e o rapaz, o dono da empresa me ligou. Pô, você pode fazer um outro serviço na minha empresa? Eu falei, posso. Tem que fazer rede isso aqui. Tá bom, posso fazer. É quanto? É tanto. Senhor, obrigado, Jesus. E pagar minha conta. E eu não trabalhava mais com isso, eu não queria mais saber de trabalhar com isso. Não queria mais saber de trabalhar. Eu estava dependendo da fé. Eu comecei a viver milagres dentro da minha casa. Milagres. Toda emergência que vinha, eu falava assim, o que eu faço? Calma que eu vou te mostrar o que você faz. E eu fui aprendendo formas diferentes de ver o recurso de Deus chegar na minha vida. Simplesmente assim. Um dia eu queria fazer uma viagem para uma conferência e não tinha dinheiro nem para pagar a passagem, nem para pagar minhas contas. Aí chegou um empresário que me ligou. Eu era jovenzinho. Entre meus 20 anos ali. Ô, Robson, você pode dar um pulo aqui na minha empresa só para me ajudar um negocinho? Eu falei, posso sim. Aí lá pro centro do Rio, pegava trem, pegava tudo e chegava no centro do Rio. Pode fazer esse negócio aqui para mim aqui? Faço sim, é rapidinho. Isso aqui eu faço, bato rápido. Negócio de site para ele. Pá, fiz.
Pô, mas isso aqui vai demorar ali, eu tenho que fazer depois outras coisas para o senhor. Eu falei, não se preocupa não. Quanto é que você quer isso aqui? Eu falei, não, o senhor que sabe, seu coração. Tá bom, pô, eu te deposito lá. Era exatamente o valor que eu tinha para ir no congresso, para pagar minhas contas. E depois ligar para ele, o senhor quer continuar? Não, Robson, não precisa nada não, já está resolvido. Eu ganhava o dinheiro, é de graça, eu não fiz nada. Eu não fiz nada para ele, eu nem consegui, nem mal resolvi o problema dele. Ele me deu o dinheiro, foi Deus que usou ele para me dar o dinheiro. Mas qual é a sua prioridade para que venha a sua provisão? Provisão, ela vem de onde tem prioridade. Então, se você... eu não estou isentando você de trabalhar não, é preguiçoso. Olha lá, hein? Estou gerando crente preguiçoso aqui não. Eu estou falando qual é a sua maior prioridade primeiro. Fala, eu tenho que definir na minha vida quais são minhas prioridades corretas. Então, anote aí, fala, o princípio do progresso é a prioridade correta. Bom, se você perde tempo com qualquer coisa nessa vida, você não crescerá. Fala, o meu tempo é a minha moeda mais valiosa. Então, aprenda a usar o seu tempo a favor da sua fé. Aprenda a usar o seu tempo a favor da sua família. Aprenda a usar o seu tempo e ter foco. Fala, eu não posso estar à mercê de sentimentos enganosos que me roubam. Não sei o que fazer, Deus, vai orar. Senhor, mas está tudo difícil, vai orar. Buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na glória de Jesus Cristo. Quando Deus passa a ser uma prioridade na vida de uma pessoa, o tempo será o seu aliado. Fala, com Deus, nada se perde. Nada se perde. Eu aprendi uma coisa na minha vida, irmãos. Todas as fases, dores, lutas, que eu achava que eu perdia, eu só estava ganhando. Uma pessoa que dá prioridade a Deus na sua vida, você sempre será restituído. Sempre será renovado. Sempre será restaurado. A sua caderneta no céu está lá. Quanto tempo essa pessoa passa com Deus? Quanto tempo ela adora? Quanto tempo ela ora? O quanto você sacrifica da sua vida financeira para Deus? Está tudo registrado. Os cristãos dessa era gastam mais dinheiro no Bob's, no McDonald's, do que dando uma oferta para as missões, para alcançar um pobre. Os cristãos dessa era têm mais compromisso com os afazeres da sua vida do que com a sua relação pela eternidade. Infelizmente, há uma exortação aqui essa noite. Queremos que Deus faça e cumpra palavras ao nosso favor, mas nós não queremos cumprir as nossas obrigações diante dEle. Com toda a sua bondade, Ele não é obrigado a fazer nada por você. Repita comigo, Deus não é obrigado a fazer nada por mim. Ele faz porque Ele é bom. Fala, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Mas lembre-se de uma coisa, tudo que Ele te dá, haverá uma cobrança. Ele é bom, Ele te dá, mas Ele sabe cobrar. A vida que você tem, Ele te deu, mas Ele vai cobrar. Tudo que você faz com o seu tempo e a sua vida está sendo registrado dia a dia. Seu galardão não será medido por quantas almas você ganhou, mas por quanto você esteve com Deus. Por quanto você se entregou a Deus. O quanto dessa vida você tem entregado para estar com Ele. Quem está comigo fala amém. Quando você não valoriza o seu tempo, acontecem seguintes questões na sua vida. Quando você não valoriza o seu tempo, você desvaloriza a sua singularidade. Fazendo aquilo que os outros desejam que você faça. Quando você mesmo não valoriza o seu tempo e a Deus como sua prioridade, você vai ser desvalorizado a sua singularidade. Você fica refém de fazer o que os outros querem que você faça. Você sabe por que você ainda trabalha de carteira assinada? Porque você não aprendeu a valorizar a sua prioridade de quem você realmente é. Você não valoriza a sua inteligência. Você não valoriza o seu potencial.
Então você se torna refém no tempo de alguém que manda e desmanda em você dentro da empresa. Quando você passa a valorizar o que Deus te deu, você passa a prosperar. Você deixa de ser cauda para ser cabeça. Mas enquanto você não valoriza, você não investe para ser mais inteligente, você não investe para estudar, você não tem prioridade com você mesmo. Então você se torna o quê? Cauda. Refém. Fala, eu não posso ser cauda e refém mais. Olha, você dedica, olha só, você dedica 8 horas, 6 a 8 horas, trabalhando para outros. Se eu não me engano, tem um cálculo, se você vivesse 60 anos, você trabalhou 20 anos para as outras pessoas. 20 anos. Em horas. Dormiu, as pessoas dormem 8 horas, 6 horas, uma média de 6 a 8 horas. Bate que você dormiu 20 anos de vida. E outros 20 você ficou acordado, talvez fazendo coisa que é inútil. Então, se você viver 60 anos, meu filho, trabalhar 6 horas por dia, dormir 6 horas por dia, acho que é esse que é o cálculo. Bate 20 anos dormindo, 20 anos trabalhando para os outros e 20 anos talvez fazendo nada. Sua vida está passando. Faça um cálculo aí, pega ali uma média assim. Senhor, quantas horas eu desperdiço do meu dia? É só você abrir o relatório do teu iPhone. É só você abrir o relatório do seu smartphone. Acho que tem que fazer uma atualização assim, ó, você gastou na preguiça tantas horas aqui no WhatsApp, no Facebook 1h30, 50 minutos no Instagram, 3 horas no YouTube e 5 minutos lendo no Kimber. Eu quero perguntar para você aqui essa noite. Aonde está seu foco, a sua mente? Por que você tem que orar em línguas? Porque a oração em línguas mantém você conectado à presença de Deus. Se você ainda não fala em línguas, é para você falar, é promessa. Você está aqui para receber isso aqui hoje. Daqui a pouquinho, quando o fogo começar a cair aqui, muitas bênçãos aqui, começar a desenrolar aqui, muita gente é rápida para pegar isso. Mas quando você tem que, para você manter isso, você tem que ter prioridade. Fala para mim, manter as bênçãos de Deus. Só com prioridade na presença dele. Quando Deus então se torna a sua maior prioridade de vida, significa que você está depositando no lugar certo a sua vida. Que você pode ter certeza que dali tem retorno. Às vezes você aqui, muita gente aqui, investiu tempo num sócio. Investiu tempo da sua vida em uma amizade que depois te traiu, foi embora, te usurpou, te roubou. Tu investiu anos de tempo, correu atrás, investiu numa empresa e lutou, depois foi roubado. Acabou tudo. E foi-se lá 5 anos de investimento na tua vida. Porque você não deu prioridade para Deus. Você na igreja, no culto, achou que isso é suficiente. Vir no culto é tua obrigação. É seu mantimento. É para você crescer. Você vem aqui para crescer. Você vem para receber, mais do que para dar. As pessoas que mais recebem que dá. Mas o teu tempo que você precisa na tua vida cotidiana é o que vai definir quem realmente você é espiritualmente. Então você pode decidir uma coisa, quando acaba a culto aqui, eu vou para minha casa, eu não deito na cama e já vou dormir e roncar. Estou cansado. Eu luto para orar e voltar à presença de Deus de novo. Para ler, para escrever, para orar, para ouvir mais um pouquinho, e depois ele me leva ao sono. Deus é quem me leva ao sono. Eu não tenho sono instantâneo. A não ser se eu estiver extremamente cansado. E mesmo assim eu ainda luto contra isso, porque eu preciso estar focado nele. Eu preciso estar sempre ouvindo ele. Irmão, é uma palavrinha que eu ouço do Senhor antes de dormir, mas ela tem um poder dentro da dimensão da minha alma, do meu coração. Quando eu acordo, aquela palavra já acorda comigo. Então você tem que aprender antes de dormir, vai na presença. Nem que por 5 minutos, mas ore com o teu coração. Vai levantar pela manhã, meu filho, não levanta já no telefone ligando para as pessoas. Esquece isso, pare e vá orar. Olha o que eu vou dizer por experiência, por mais que eu tenha experiência de estar com Deus, de estar rápido na presença de Deus, a sua presença está sobre mim, teu poder, mas escute, se eu acordo de manhã,
Até quando os irmãos dormem comigo aqui na igreja, em oração aqui, levanta de manhãzinha, se ele já acorda falando comigo de manhã, 30 minutinhos que estão conversando comigo, eu sinto já uma dificuldade depois de voltar meu pensamento para Deus, meu coração. Porque eu entendo o que é isso. Aquilo tenta já puxar a dimensão da minha mente para outro lado. E eu estou te falando para você. Isso é uma coisa séria, as pessoas não entendem isso. Quando você levanta já ansioso, levanta conversando com alguém, levanta correndo na correria, eu estou atrasado, calma, você está atrasado, mas escute uma coisa. Levante, tenha calma. Ore, nem 2 minutinhos não vai piorar a sua vida. 5 minutos, 10 minutos na presença de Deus, calma. Mas, pô, eu estou atrasado para o meu emprego, calma, meu filho. Não vai ser mandado embora, e se for mandado embora é lucro para você, Deus tem coisa melhor para a tua vida, cara. Meus 19, meus 20 anos, 18, trabalhava fora. Tinha que levantar cedinho para ir trabalhar. Eu levantava 1 hora antes para orar. E chegava 1 hora antes no meu serviço. Para quê? Para ler a Bíblia. E aí, orar. Já chegava no meu escritóriozinho lá onde eu trabalhava, CPD de informática, colocava a mão no telefone e falava assim, tu não vai tocar o dia inteiro. Eu falava, Senhor, por favor, não deixe esse telefone tocar. Eu quero ficar com o Senhor aqui dentro. Irmãos, o telefone o dia inteiro não tocava. Porque a gente atendia o hospital inteiro na área de informática. Então, não tocava. E o que eu fazia? Meditava, ficava vendo pregação na internet. E o meu supervisor? Eu ia comer e voltava rápido para ficar com Deus. Ele ia comer e ficava batendo papo com os amigos lá no estacionamento. E era crente. Não, ele é crente dirigente também de coisa de culto, de igreja. Eu falava, rapaz. Eu dava prioridade a Deus. Fala, uma pessoa que dá prioridade a Deus, ela se torna a prioridade de Deus. Você pode ter certeza que você vai começar a viver milagres na sua vida. Quando Deus estiver em primeiro lugar na sua vida. Fala, tudo que eu consagro como primeiro para Deus. Há um retorno de Deus para isso. Fala, Ele consagra e santifica o que eu consagro a Ele. Eu posso continuar? São 8 horas, já vamos encerrar daqui a pouquinho a palavra já. Mas continue pegando o propósito aqui. Eu volto a falar para você. Casamento, filhos, empresa, ministério, não está acima de Deus na minha vida. Deus está acima de tudo na minha vida. E porque eu consagrei minha vida e coloquei Ele acima de tudo, tudo no tempo certo, Ele me entregou. Quando chegou para mim escrever meu primeiro livro, Ele me entregou a graça para isso. Quando chegou para mim ter uma coisa a mais, Ele me entregou a graça para isso. Quando chegou a hora de eu ter um iPhone, Ele me deu um iPhone e falou assim, nunca em toda a tua vida te faltará, eu te darei isso, porque você deu prioridade com isso na sua vida. Eu quero que você use isso para gravar tudo que eu te dou e te ensino, e para trabalhar com isso. Desde que Deus me deu meu primeiro iPhone até o dia de hoje, eu tenho quase 1000 notas escritas de pregação. São 46 livros escritos, eu tenho só de nota no meu celular. 46 livros. Porque eu usei para uma prioridade. Então Ele sempre me deu o melhor. Sempre me deu um melhor. Sempre me deu o melhor. Sempre me deu. Um dia eu ouvi o próprio Senhor me visitando, falando assim, eu vou te dar o melhor para você trabalhar para mim. Então, eu não uso iPhone para vaidade, eu uso para trabalho. Para o reino de Deus, primeiro, prioridade dele. Seu carro, sua casa, suas finanças. Qual é a prioridade disso na sua vida? Você quer ver Deus te dar, é quando Ele primeiro olhar para você e você gerar testemunho. Você tem testemunho, eu confio em você. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a lei do sacrifício é ativada. Quando a lei do sacrifício ela está em ordem na tua vida, você pode ter certeza que você colhe onde você sacrifica, você colhe onde você semeia. Tempo semeado na presença de Deus é recursos investidos no teu futuro. Todos os anos que eu semeei na presença dEle, horas de oração, horas de ministração, sabe o que aconteceu comigo? Fala, o quê? Passou-se o tempo,
Um ano. O tempo foi passando, continuei ali. Daqui a pouco a visitação vinha. Manto de revelação, sabedoria na minha vida. Fonte de revelação na minha vida, de poder. Anjos que vinham fazer promessa para mim na terra. Por resto de toda a tua vida, nunca mais te faltará nada. Anos sacrificando, anos colocando ele em primeiro lugar, pobre. Fala, se eu não honro no pouco, eu não sei honrar no muito. Olha para mim, fala, se eu não honro no pouco, eu não vou saber honrar no muito. Meu filho, se você não honra a Deus com o teu pouquinho de fé, com o teu joelhinho no chão, os 20 minutos que você consegue dar a Ele, mas se é o primeiro, está sendo aceito. Se é o primeiro, está sendo aceito. Tem gente que pode orar 1 hora, mas não é o primeiro. Qual é a prioridade? E qual é a prioridade desta oração? É a comunhão? É Ele? Ele aceita? Está em primeiro? Agora tu pode orar 2 horas, clamar pelas suas necessidades, Ele não é o primeiro. A primeira coisa que eu faço, a primeira e última coisa que eu faço na oração é Ele e termino nele. E Jesus iniciou, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua. A vontade dele está acima de todas as coisas. Posso falar um negócio para vocês, legal? Não foi pedindo as coisas que eu recebi. Foi me entregando pelo que ele era na minha vida, pelo meu propósito, que as coisas foram acrescentadas na minha vida. Fala, quando eu encontro o meu propósito, eu encontro, fala, o objetivo, fala, a força da entrega. Quando você encontra o teu propósito em Deus, outra coisa, escute muito bem isso aqui, anota isso aí. Você vem na igreja, você é um crente, você ora, mas quando você encontra o teu propósito no reino de Deus, fala, a força é dobrada. Anote se você quiser, que hoje é ensinamento para vocês aqui. Às vezes vivemos ocupados demais, mas a nossa eficiência é terrível. Tem muita gente muito ocupada, mas não tem eficiência nenhuma, não prospera. Tem muito crente ocupado demais com o ministério, mas a eficiência diante de Deus é horrível. Marta, Marta, estás muito? Isso aí. Às vezes você está ocupado demais, mas a sua eficiência é horrível. Presta atenção no detalhe. Eu estou te falando por experiência própria. Eu apanhei para aprender isso na vida. Cheio de coisa de ministério para fazer, para escrever, um monte de coisa. Sei que eu tenho que fazer tanta coisa. E era para ser feita mesmo. Mas quando aquilo começava a competir com a minha prioridade de oração e afetar a minha oração, eu saía da oração e ia tentar fazer, nada dava certo. Nada, não conseguia escrever um capítulo, não conseguia fazer nada. O meu dia era horrível. Eu falava, Deus, mas por que está acontecendo isso? Eu falava, você não está me dando prioridade, mas eu estou sim, estou orando. Você está orando apressado. Você está apressado demais. Aí eu chorava, quebrantava, falava, Senhor, eu estou aqui. Eu me rendo aos seus pés. Aí eu fazia a coisa. Passava horas na presença de Deus. Irmão, parece que as coisas se faziam sozinhas. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Por causa da minha prioridade com Deus, muitas coisas elas ficavam paradas no meu ministério, na minha vida. Que elas tinham que ser feitas, mas Senhor, quando eu vou fazer elas? O Senhor falou, continue me buscando. Tempo no monte, tempo de oração, tempo da igreja buscando. Falei, Senhor, tanta coisa, tanta cobrança em cima de mim. Falei, calma. Meu filho, quando Deus vinha para fazer comigo, em 1 mês, 4 livros escritos em 1 mês. Você sabe o que é 4 livros escritos em 1 mês? O anjo do Senhor vinha, me dava graça, eu ficava 8 horas, a madrugada inteira escrevendo. E não parava, uma máquina. Sabe por quê? Fala por quê? Porque eu honrei ele em prioridades corretas na guerra. Eu fiquei com ele. Tudo depois tem que ser feito, as coisas naturais, faz assim, ó.
Você não entende quando a lei da acumulação, você está orando em línguas, adorando, ofertando, vai acumulando. Quando esse poder liberado sobre você, meu querido, tu começa a colher numa velocidade imensa. Nem todos que correm muito chegam em primeiro lugar ou conseguem chegar ao final da corrida. Mas correr com sabedoria, saber diante de Deus o tempo a todas as coisas, quando Ele é a sua prioridade, fala, quando Deus é a minha prioridade, eu vou saber o tempo para todas as coisas. Não, eu estou falando sério com você. Filho, você sabe quantas pessoas me ofertavam igreja? Sabe quantas pessoas queriam cobertura do meu ministério? Sabe quantas propostas eu já recebi na minha vida? E por eu dar prioridade a Deus, eu ouvia, não é da minha vontade, espere no tempo certo. Sabe o que eu fiz? Descansei. Aprendi a descansar na prioridade correta. Fala, o descanso que eu preciso para a minha vida é a presença de Deus. Anote isso aí. Anote. Nosso tempo só é bem usado quando aplicamos no cumprimento da visão que nós temos. Fala, quando eu tenho uma visão do propósito de Deus para a minha vida, todo o meu tempo nesta aplicação será poderoso. Paulo diz em Gálatas 1:16, quando fala, Jesus, quando se revelar em mim, para que eu não me proclamasse entre os não-judeus, parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Fala, quando eu tenho uma visão do Senhor na minha vida, eu estou sempre focado para onde estou indo. Irmãos, as pessoas me perguntam assim, apóstolo, por que você não vai em ministério tal, pregar, faz isso aqui, faz aquilo? Porque eu estou focado. Eu estou trabalhando numa prioridade aqui, ó, minha prioridade aqui, ó. Você que está me ouvindo. Que daqui a pouco você vai se tornar uma das colunas espirituais que Deus pode me acrescentar muito mais e eu não vou perder. Eu investi 3 anos no Instituto do Rio de Janeiro da minha vida, intenso. Praticamente quase todas as pregações de culto, de semana a semana, quem pregava era eu no altar. Na adoração, horas, carga de horas na adoração, prioridade. Carga de horas na ministração, horas na palavra. Sabe o que você foi me agregando? Posso revelar um negócio para vocês hoje? O Senhor me visitou este dia e falou assim, em 1 ano e meio, você correrá 10 anos de vida apenas em 1 ano e meio que eu vou te dar. Se prepare a sua virada de ano que vai acontecer ano que vem. Mas sabe por quê? Olha para mim. Sabe por quê? Eu me coloquei na prioridade correta. Escuta meu testemunho que eu vou falar para vocês. Se tem um cara que tem equipamento aqui, ó, de mídia, eu tenho. Tinha recurso para fazer a melhor sala que você possa imaginar de mídia. Quando eu comecei jovem no meu ministério, fiz meu primeiro canal, fera informática e edição era eu. Conhecia tudo que você possa imaginar de tráfego pago, internet, eu mergulhava em tudo isso, sabia de tudo, construía site, plataforma, sabia fazer tudo isso. Ajudei ministérios grandes no Brasil, até a própria plataforma. Eu cheguei a criar toda a configuração, coisas para o evento do Benihim de São Paulo, quem fazia era eu. Eu tinha todo o recurso que eu precisava, se eu quisesse usar a influência até dos outros que vinham na minha casa. E onde os profetas que eu andava, eu já seria explosivo, milhões de seguidores na mídia social. Eu andava com pessoas famosas, pessoas que vinham até meu ministério da minha casa, que não só tinham 1 milhãozinho de seguidores, não. Eu estou falando de pessoas que tinham milhões de seguidores, cantoras famosas da mídia social, mas nunca precisei tirar uma foto para aparecer com ninguém e nem pedir para publicar nada que é meu. Receberam em secreto, tudo em secreto. Eu conheci muitas grandes em secreto e ministrei na vida delas. Mas Deus falou assim, espere que no meu tempo eu vou fazer na sua mídia, não é você que vai fazer. Cada passo que nós damos aqui é concentrado pelo Espírito Santo nos guiando. Em um dia, em menos de um mês agora, um canal que tinha 14 mil pessoas tem 1 milhão de visualização. Em menos de um mês.
Milhares de pessoas agregando dentro de um canal que não tem um tráfego pago e nem tem publicação recorrente. Então não tinha como eu ter o crescimento que eu tenho. Sabe por quê? Quem entrou foi Deus. Aí Deus falou assim, agora eu vou te levar do que eu tenho para fazer. Sou eu que estou fazendo. Então cada parte da minha vida eu tenho absoluta certeza que é Deus que está fazendo. Eu investi tempo andando de bicicleta indo para o monte. Anos andando a pé. Eu falava com Deus assim, Senhor, eu só quero um carrinho velho. Aí Deus deu um carrinho velho pro meu pai, que era terrível, que era melhor nem andar. Irmãos, o meu pai andava de carro, a roda do carro saía. E não era uma vez só. Eu não sei porquê. O que ele tinha com aquela roda, que aquela roda saía. Aí estou indo pro monte com meu pai, descendo o viaduto, falei, pai, aquela roda, ela é sua? Aí meu pai com 3 rodas, o carro acelerava e batia o carro na roda. Por várias vezes meu pai fazia isso, o carro velho. Aí chegou um dia que eu desisti disso, eu falei, melhor minha bicicleta. E eu, sério, eu passei muito medo com isso. Mas chegava um momento que eu falei, Senhor, eu só quero um carro. Um carrinho velho, só para mim, pulmão de madrugada. E Deus não me atendeu. Anos e anos foi se passando. Ia para a Europa, ministrava em outros países, via muita coisa gloriosa, e não tinha um carro, não tinha nada. Eu tinha o que era necessário ver para mim sobreviver. Pergunta à minha esposa, eu passei anos com ela dormindo no chão. Deus mandava um dinheiro na nossa oferta, na nossa conta. Era 500 mil reais. 500 mil reais. Aí, era que ele comprou um sapato, eu falava, irmão, Deus mandou ofertar para o pobre. Ofertava para as crianças, fazia culto, dava. E fomos esperando. Aí o dia que falou assim, agora o que está depositado, porque eu fui sua prioridade, eu vou depositar na sua vida. Aí um dia eu estou lá orando na igrejinha, na favela, eu vi os céus abertos, e um redemoinho no céu cheio de anjos, com riquezas no céu, descendo. E eu vi o trono do Cordeiro, o Senhor falou assim, dê ele as riquezas. Dê ele tudo que ele precisa na terra. E foi visitado pelo arcanjo Gabriel, que falou para mim assim, nada em toda a tua vida te faltará. E eu recebi uma promessa direta do anjo do Senhor. De um mês para o outro, Deus mudou toda a minha vida. Toda a minha vida. Me mudou de lugar, me mudou de casa, me deu um carro, meu primeiro carro, e no mesmo ano eu ofertei o meu primeiro carro. Naquele mesmo ano ganhei o segundo carro, ofertei o segundo carro. Naquele mesmo ano veio o terceiro carro, ofertei o terceiro carro. E foi. Então eu tenho testemunho para mim ter o que eu tenho hoje. Eu abri, eu semeei na fonte de toda a provisão para a vida. E o Senhor falou, todos os meus filhos têm acesso a isso, mas eles não dão prioridade à minha presença. Todos vocês podem ter acesso a isso. Mas você não consegue crer no poder da oração, da entrega. Olha só. Abre sua Bíblia, livro de Marcos, bem rapidinho. Agora que eu estou sentindo um negócio, abrir para vocês aqui a revelação. Marcos, capítulo 2. Presta atenção nesse detalhe, bem simples, bem simples. Abra sua Bíblia, livro de Marcos. Eu já vou ministrar em vocês daqui a pouquinho. Capítulo 2. Fala prioridade. Não, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus tinha uma prioridade. Mesmo sabendo quem ele era, ele sabia o que tinha que fazer. Quantas madrugadas você não acorda para orar? Aos meus 18, meus 17, 18, 19, desde jovem, passava madrugadas acordado orando e lendo a Bíblia. Eu ia para o monte, passava minhas vigílias de oração no monte, só descia de manhã com o grupo de jovem. Eu investia minha juventude na presença de Deus. É fácil você chegar aqui e olhar, um homem de Deus, apóstolo, tem um santo e poder, mas qual foi o sacrifício que eu tive na minha vida?
anos de muito sacrifício. Hoje, a alimentação que eu tenho, mas eu paguei um preço alto em jejum. Tudo que você sacrifica desse corpo, dessa vida, haverá um retorno. Que o Senhor ele vai adornar você com esse retorno. Aonde está a sua prioridade de vida? Vai definir que tipo de vida você tem. Quem está comigo fala glória a Jesus Cristo. Fala, quando eu não dou prioridade correta, eu estou invalidando os meus próprios sonhos. Não invalide a sua própria conquista. Não invalide o seu próprio crescimento. Não deixe que as pessoas fiquem determinando o seu tempo, a sua vida. Fala, eu tenho uma prioridade. E ninguém vai me tirar desse foco. Invista, faz o seguinte, investe um ano. Um aninho, primeiro aninho da sua vida, agora pega um ano da sua vida. Aplica na oração, todos os dias. Aplica 1, 2 horas de oração. Volta para a oração, aplica o teu coração em Deus e buscar acima de todas as coisas. Deixa todo o restante na mão de Deus para você ver o que você vai colher depois de um ano na sua vida. Eu quero saber agora, tempo de crise nessa terra, tempo de grande angústia nessa terra. O que você semeou para você colher? Em meio à escassez. Em meio... Escute o que eu vou falar para você. Todas as crises que eu passei, que eu vi no Brasil, que teve crise do caminhoneiro, crise do trigo, vários tipos de crise teve. Toda vez que chegava uma crise, era o momento que eu mais prosperava. Fala, crise para aquele que sacrifica é momento de grande oportunidade. É o seu momento. Olha, eu vou falar para você, nesse ano 2025 em diante, é um momento de grande oportunidade para pessoas que estão sacrificando diante do altar do Senhor. Todas as suas ofertas, tudo que você faz, o Senhor ele tem um momento certo. Ele quer te preparar para receber. Talvez tem coisas que você sacrificou para Deus lá atrás, mas você deixou de sacrificar você mesmo para Ele. E talvez você não recebeu na tua vida até o dia de hoje, porque você não está maduro, você não está na posição correta para receber. Deus ele não vai te dar retorno para você se autossatisfazer, meu querido. Quando Deus começou a dar retorno na minha vida, na minha área espiritual, financeira, ministerial, foi para um propósito. Quando Deus começa a te prosperar na terra, é para um propósito. Mas você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para o dinheiro, você tem que estar preparado para o ministério, você tem que estar preparado para a vida. Fala, somente a presença de Deus. Fala, a prioridade correta. É o que me dá, fala, que me dá a maturidade e o favor de receber de Deus. O tempo só é usado de forma correta quando as prioridades são corretas. A prioridade é o primeiro do primeiro. Fala, o primeiro dos primeiros. Fala, primícia, primeiro dos primeiros. A preocupação em ter prioridade protege a sua vida. Protege o seu tempo. E nós estamos em tempo que Jesus está voltando e é iminente a volta dele. Você não tem mais muito tempo nessa terra. Será que você está santificado para um arrebatamento, preparado para um arrebatamento? Porque se nós formos olhar biblicamente, está revestido de Cristo para aquele grande dia, para que vocês não sejam envergonhados, sejam encontrados nus diante dele. Quantos cristãos que nós temos no Brasil, quantos evangélicos? Porque agora ser evangélico, agora parte da cultura brasileira é ser evangélico e não cristão. Ser evangélico agora está se tornando um clichê. Existe a elite dos evangélicos, que são bem vistos pelos famosos, por riquezas, status, boa música. As pessoas querem ser evangélicas, mas não querem ser cristãos de verdade.
E eu falo para você hoje, se você quer aquilo que é verdade, você vai ter que sacrificar e a palavra da verdade, ela vai ter que entrar no teu coração. Não há para onde você correr. Existe uma dimensão de uma unção. Escute o que vai acontecer aqui dentro. Porque é bom quando você vê o anjo do profeta, os anjos começarem a se mover aqui dentro, é maravilhoso. Mas você precisa acertar essa palavra no teu coração. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo. Eu tenho alguns minutos ainda. São 8h30, né? Tenho alguns minutos para você. Já vamos encerrar. Eu quero que você ore um pouco em línguas agora. Ore em línguas. Eu vou te dar um ensinamento que eu falei ontem online, isso aqui. Pastor Bruno, pega essa Bíblia aqui, vem aqui. Ora em línguas. Para de orar em língua, não. Oh, ora em línguas. Se não é para parar nenhum momento, fica de frente para ele lá. Ele sabe sua Bíblia. Isso aqui é. Amém. Preciso de mais um irmão aqui. Preciso de 3 voluntários. Vem aqui rapidinho. Mais 3 pessoas. Vem cá, meu voluntário. Vem cá rapidinho. Mais um. Preciso de mais um. Corre aqui. Para mais o obreiro. Vamos embora. Rapidinho. Vem. Pega esse copo de água aqui, por favor. Isso. Pronto. Pode segurar o copo de água. Ok. A senhora vem cá, a senhora mesmo. Vem cá. Isso. Não tem outra coisa para me representar, mas fica aqui. Repete comigo. Oração. Meditação. Fala. Oração no Espírito Santo. Fala. Orar em línguas. Fala. Orar em línguas. Vem mais um aqui. Vem cá. Vem vindo. Vem mais 2. Vem cá, corre aqui. Isso. Aqui. Fala. Oferta. Amém? Vem mais um aqui. Vem cá. Fala. Jejum. Temos 5 pessoas aqui. Deus, escute o que eu vou falar para você bem simples. Porque existe eu sinto que tem um tipo de um espírito que vai cair aqui na vida de pessoas aqui dentro, que vai manifestar, vai sair. Quando esses tipos de espírito estão no ar, existe algo da dimensão da palavra que ele tenta reter. São coisas muito pesadas. Daqui a pouquinho você vai ver o poder de Deus cair nesse lugar aqui. Mas a libertação que vai vir aqui dentro. Escute o que eu vou falar para você. Você vai encontrar uma medida de Deus em cada área que você sacrifica. Quando eu entro na dimensão de oração, eu preciso de mais uma pessoa aqui. Vem mais uma pessoa aqui. Quando eu entro na dimensão da oração, eu me relaciono com Deus como se fosse uma pessoa diferente quando eu me relaciono na intercessão. Eu conheço aspecto do caráter de Deus e um nível de comunhão de quem Ele é. E eu recebo um tipo de unção quando eu estou na dimensão da oração. Há coisas que Deus só me dá nesta dimensão. Eu conheço uma parte de Deus só nessa dimensão da oração. Eu conheci e recebi tipos de unção, principalmente do profético, quando eu comecei a entrar na dimensão da intercessão e pegar o cálice da intercessão. Como essa madrugada. Deus me colocou aqui desde manhã, depois da live, fiquei até de madrugada aqui intercedendo por pessoas do meu ministério, pessoas. E um tipo de comunhão, eu bebo uma comunhão com Deus. Eu conheço parte de quem Deus é, e o caráter dele, e o nível de um amor que ele me dá, só quando eu me relaciono com ele na intercessão. Que não é igual quando eu me relaciono com ele só na dimensão da oração, da minha comunhão pessoal. Não é igual. Então, quando eu uno na minha vida, eu começo a sacrificar na dimensão da oração e da intercessão, a revelação de Deus na minha vida se torna mais forte. O que eu extraio dessas duas dimensões não é igual como eu extraio do Deus Logos da palavra. Zoe. Quando eu entro na dimensão da comunhão
na palavra, nas escrituras, eu conheço aspecto, caráter de Deus, eu recebo a comunhão de Deus em um nível que eu não consigo aqui. Eu posso orar 10 horas por dia. Eu posso ficar o dia inteiro na oração, na intercessão, mas eu não vou crescer o suficiente se eu não entrar conhecer Deus na palavra. Porque o que Deus se deixa revelar nas Escrituras e a comunhão que Ele me dá de quem Ele é nas Escrituras, Ele não se deixa se revelar na intercessão e nem na oração. Eu tive tantas experiências com Deus sobre a questão da palavra de Deus, por isso que eu não posso abandonar aqui. Eu lembro no início desse ano, foi tremenda a minha vida, que eu comecei a pegar a Bíblia para ler completa, e eu estava tão mergulhado, tão tomado da meditação, que um anjo de Deus se materializou para mim dentro do escritório, não estava dormindo, e falou assim para mim: se você guardar a minha palavra, te diz o Senhor, guardarei a tua alma e guardarei a tua vida e protegerei a tua alma. Quando o Senhor falou isso para mim, eu entrei numa dimensão de uma comunhão com a palavra de Deus. E vou te contar um segredo, presta atenção. Quando eu consigo ficar horas de meditação na palavra e oração, e você me ver pregar, parece que aquilo te marreta por dentro, aquilo te esmaga a palavra aqui no ambiente. Porque eu estou numa comunhão dupla, se não tripla. Eu estou recebendo um tipo de unção que vem daqui, um tipo de unção que vem daqui e um tipo de unção que vem daqui. Eu descobri um dos segredos do profético, jovens, presta bastante atenção. Quando o Senhor me encheu do Espírito Santo, me deu o dom da profecia, quanto mais eu orava por pessoas serem salvas, pelas pessoas na igreja, quando eu chegava dentro da igreja, por causa da unção de intercessão, o meu profeta faz assim, ó. Vá. Hoje mesmo, hoje, o Senhor falou comigo do meu profeta sobre isso, por causa da intercessão. Quando você intercede por vidas, você recebe de Deus uma comunhão, uma intimidade com Deus, de ter acesso à vida das pessoas. Então o profético faz assim, ó. Vá. Você fica sensível a ouvir pela pessoa, porque você se sacrifica para Deus em prol do teu próximo. Então você recebe dons na área profética. Muitos dons de poder eu recebo aqui, ó. Quando estou com Deus em oração. Eu me mantenho, o meu mantimento é minha comunhão. Porém, eu tenho que avançar. Eu vou avançando. O Deus que se revela na palavra, repita comigo, o Deus que se revela na palavra é diferente do meu Deus quando Ele se revela na oração. O que eu conheço aqui, eu não conheço aqui. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Então não adianta você só orar muito e você também não meditar, você está incompleto. Não adianta você dizer que você só Bíblia, só quer teologia, só quer Bíblia, se você não tem vida de oração. Ó, repete comigo, oração em línguas. Fala comunhão, direta com o Espírito Santo. Quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo, escute como é que eu cheguei nisso. Eu dei muita prioridade à oração, depois eu foquei em prioridade na intercessão, foquei prioridade na palavra e foquei prioridade na oração em línguas. Eu conheci o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo me revelou aspectos da pessoa de Jesus Cristo e do Pai que eu nunca receberia se não fosse o conhecimento da pessoa do Espírito Santo. Então, por eu conhecer a pessoa do Espírito Santo, eu conheci uma dimensão de quem Deus é, o eterno. Porque Ele é eterno, estou falando sublime, o Altíssimo. Aquele que olho humano nenhum pode ver e ficar vivo diante dele. Ele que vai se revelando em multiforme graça para você. Então, o Senhor se revelou para mim quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo e eu entrei na vida de oração e línguas de uma forma totalmente diferente de que quando eu mergulhado só na oração. Está faltando mais uma pessoa, vem para cá, mais uma pessoa. Preciso mais um aqui, vem cá. Isso aqui é chamada de adoração, vem cá, adoração, vem cá. Fica aqui, fica do lado do jejum aí. Presta atenção, pega a chave. Presta atenção, pega a chave. Eu passo horas, eu oro, quando eu estou na dimensão da oração, fala, dimensão da oração. Olha para mim, talvez você não saiba disso. Quando eu começo a orar, eu me rendo à presença,
o Deus revelado em mim, o que eu tenho de revelação e acesso, se auto-manifesta sobre mim. Eu sinto a dimensão da glória. Dá vontade de só ficar ali rendido, conversando, vendo. É maravilhoso, você extrai muita coisa disso. Porém, isso não substitui a oração em línguas. A dimensão que eu tenho na oração em línguas, isso que eu estou falando para você, é que existe aqui dentro, tem um espírito contrário, a pessoa ela veio para me medir, para me sondar. Aí fica uma contrariedade no ambiente. Mas daqui a pouco Deus revela. Se você duvidar, eu vou até você. Aí escute. A dimensão que eu conheço de quem Deus é aqui, eu não conheço aqui, nem aqui e nem aqui. Não adianta achar que você vai ter plenitude completa se você não depender do Espírito Santo na oração em línguas. Porque é bíblico. Já ensinei para você oração em línguas. Edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no... Então, existem aspectos de Deus que você só vai conhecer através da pessoa do Espírito Santo. Agora eu vou te ensinar um segredo. Presta atenção. Quando eu estou na oração, eu ativo a minha comunhão com o Espírito Santo. E eu fico, sabe como? Conversando com o Espírito Santo. E é totalmente diferente quando eu estou conversando com o pai e com o filho. Quando eu me concentro em Jesus, eu recebo um tipo de revelação de unção, porque ele é pleno, ele é multiforme, é extraordinário, que é muito diferente quando eu converso com o Espírito Santo. Mas quando eu estou mergulhado com o Espírito Santo, no ministério do Espírito Santo, eu vou ministrar, meu filho, eu fico tipo assim, Benihim. Quando eu estou no ministério do Cordeiro do Poder do meu filho, eu fico tipo Tibijocha. É mais ou menos por aí. Quando pega isso aqui, é isso aí. Libertação, fogo, partição profética, etc. Quando eu estou aqui nessa dimensão profunda, mergulhada aqui na palavra, fica assim meio... Aqui é com um mestre conhecido aí que a gente pode falar. Não fala assim, Malafaia não. Ele é lá, hein? Malafaia, deixa eu ensinar a palavra já. Né? Não, oi? Subirá, pronto. Subirá aqui da vida. Subirá é top, isso aí. Pronto. É isso aqui. Esses homens, por exemplo, às vezes eles são mergulhados na profundidade com Deus aqui, e não são aqui. Às vezes eles extraem uma dimensão de quem Deus é aqui e lá no jejum. Porque o que eu conheci de Deus na dimensão do jejum, eu não conheci em nenhum lugar. A forma que Deus se revela quando eu sacrifico para jejuar, eu recebo um tipo de graça, um tipo de força diferente e revelação em outro ambiente de comunhão com Ele. É o mesmo Deus, mas que se revela por proporção para você. Você quer ver? Você vai vir aqui até mim? O teu tipo de comunhão que você tem comigo é o tipo do que eu vou me dar para você. Você pode ser uma conhecida. Pô, você recebe, te abraça bem. Pô, você é minha amiga, você tem um acesso mais profundo. Pô, você é minha filha, é outro acesso. Você é minha esposa, então minha esposa me conhece de uma forma diferente, minha filha me conhece de uma forma diferente, minha melhor amiga me conhece de uma forma diferente e minha conhecida me conhece de uma forma diferente. A mesma pessoa. Agora, se você... Escute aqui, ó. Você tem aqui, ó. Algum lado você vai ter que se encontrar primeiro aqui. Amém, amém? Escute aqui, olha para mim. Deixa a criança, é benção, amém? Fala, o Espírito Santo. Quando eu fui cheio do poder do Espírito, escuta muito bem, dançava no poder profético aqui, meu filho, essas duas dimensões aqui, ó, era violenta a minha vida. Aí entrou a palavra na minha vida, comecei a ser pregador. Mas eu era focado aqui, ó, só aqui. Pronto. Eu tinha uma limitação. Eu tinha uma limitação. Embora era um jovem cheio de Deus, usado por Deus. Mas eu era limitado. Aí sabe o que aconteceu? No ministério onde eu era, eu entrei aqui. Dei a mão para o Espírito Santo. Eu conheci o relacionamento com a presença e o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo se revelou a mim. Aí eu ia para a igreja. Aquele agitadão aqui já ficou quieto. Quando eu subia para pregar, todas as pessoas ficavam assim. Elas nem sabiam dizer o que estavam sentindo. Aí vinha as missionárias e falavam assim, tem um negócio diferente em você, hein? Esse negócio é mistério, hein? Aí eu comecei a ensinar a igreja sobre o Espírito Santo. Sobre o fruto do Espírito Santo. Aí eu comecei a ter o fruto, porque eu me relacionei com o próprio. Porque se é fruto do Espírito Santo, não está falando que é fruto de Jesus.
Você precisa do Espírito Santo. É Ele que dá isso para você. É a pessoa, é o trabalho do Espírito Santo gerar fruto em você, não de Jesus. Quem você é mesmo? Oferta. Ele é oferta. Eita, hoje vamos fazer um holocausto aqui, ó. Ó, crente, peraí, ó, crente, isso aqui você vai levar para tua casa, benção. Quando o Senhor me revelou Ele na oferta, eu comecei a usufruir de uma dimensão de unção, uma dimensão de acesso a Deus que eu não recebia em tudo que os outros que eu fazia, não era igual. Quando eu comecei a dar aos pobres, fazer oferta para os irmãos, eu comecei a receber visitação dos anjos. Anjos vêm receber oferta. Anjos sentem cheiro de sacrifício, eles vêm através do cheiro. Os anjos se movem, se tem aonde os anjos se movem, é na oferta. Vai lá, é Bíblia. Gideão preparou a oferta, o anjo estendeu o cajado e levou e foi embora, subiu na fumaça. Toda vez que os anjos visitavam Abraão, peraí que eu tenho uma oferta. É os anjos que colhem a oferta. O papai do céu não colhe a oferta, meu querido, ele é eterno. Os anjos que pegam isso para colocar no teu testemunho. Quem colhe a oferta é anjos. Quem recebe a oferta é anjos. Ao seu favor fica registrado. Depois um dia eu ensino esses mistérios para você. Então, olha, presta atenção aqui. Tem dias na minha vida, com toda a estrutura que eu posso conhecer de Deus, que eu só consigo entrar em dimensões gloriosas com o Pai quando eu dou oferta. Deus fala para mim, oferte hoje, é necessário, tenho algo para fazer na tua vida. Ué, mas não pode fazer em todas as outras áreas que eu conheço Ele? Não, é naquela dimensão que Ele tem para fazer comigo. Fala, Deus é dimensional. Então você conhece parte dele aqui, 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 depois você passa aqui para o jejum. Comunhão com Deus na vida jejuada. Teu corpo começa a experimentar a comunhão física. Jejum, fala, jejum traz comunhão física. Fala, oferta. Traz comunhão com Deus. Material. Acho que eles não aceitam, não. Acho que são muito católicos ainda. Tem alguns monges aqui ainda. Aí você não entende. Eu tenho comunhão com Deus na área material. Ele se revelou na minha área material. Eu tenho comunhão com Deus na minha área da minha alimentação e física. Eu tenho uma unção física. Eu tenho uma unção material. Eu tenho isso na minha vida. Eu comecei a herdar isso. Tanto que eu ofertei e fiz para as pessoas, eu recebo. Onde eu vou, recebo. Está sobre mim, porque eu sou uma fonte de transferência para as pessoas. Glória a Deus. Adoração. Escute, crente, para você crescer espiritualmente. Aprenda a dar prioridade a Deus. Escute. Aprenda, porque é assim. Quando eu entro na dimensão da adoração, para mim chegar na verdadeira adoração que eu cheguei na minha vida, todas essas dimensões aqui têm que estar ativadas. Você não vai conseguir adorar verdadeiramente se você não orar. Está incompleto. Você não consegue adorar Ele verdadeiramente se você também não interceder. Está incompleto. Adoração é a junção, é o resultado disso aqui tudo. Fala, adoração é resultado da minha perfeita comunhão. Então você não entende, meu filho, se eu tivesse com o violão até agora, eu estaria cantando até agora. Adorando, sabe por quê? Adoração em hebraico é sacrifício, não é cantar, não é só o meu cântico é só expressão do que eu sou, um sacrifício vivo. A dimensão que eu encontrei em Deus na adoração, presta atenção que isso aqui é sério. Todos vocês, nós temos que alcançar, nós temos que ser o quê? Verdadeiros adoradores. Os cânticos, a rendição, quando eu entro nisso, eu encontro a perfeita comunhão. Os anjos adoram a Ele dia e noite, dizendo que Ele é o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos.
A oração, a intercessão, a palavra, a vida no Espírito Santo, a oração em língua, a minha vida de oferta e jejum, me deu a revelação da santidade do Senhor. Senhor, Tu és santo, santo, santo. Há momentos que o meu sustento... Fala, há momentos. Isso é minha comunhão. Fala que isso é minha comunhão. A minha prioridade não está perfeita na oração. Ela tem que estar na palavra. Às vezes, o meu refúgio, como hoje, eu corri para cá. Eu fiquei aqui e ali, ó, oração, língua aqui. Quando eu tive um tempo de tarde, eu fiquei aqui. Quem está entendendo? Fala amém. Mas de todas essas dimensões, no mínimo, uma delas tem que estar ativado, um princípio delas na sua vida. De tudo que Deus te dá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeição. Cada ambiente que você entra, você encontra uma medida de Deus para a tua vida. Não consigo orar, vai ler a Bíblia. Tem dia que eu acordo que eu não quero orar. Porque a oração não é um desejo. Tem dia que você está desejando orar. A oração é princípio, ordem. Todas as outras dimensões é a mesma coisa. Pratique, ela desata a presença de Deus sobre você. Há uma medida de Deus para cada um de vocês quando você sacrifica. Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, em alguma dessa dimensão você tem que entrar. Não está conseguindo orar, tem a vida corrida, está muito agitado ainda, vai jejuar. O jejum vai te acalmar, ele vai te libertar da carne. Ele é direto, ele é um sacrifício direto. Eu conheci cristãos profundo, o pessoal aqui do ministério sabe, pessoas que tinham uma comunhão profunda com Deus na oferta. Eu conheço pessoas que ofertam todos os dias. Desatou na vida delas essa riqueza, essa bênção. Ela todos os dias oferta a Deus. E recebe visitação de Deus. O que você vê nos Estados Unidos? Nas igrejas americanas? É profunda a adoração, é verdade ou não é? É verdade ou não é? Vários ministérios nos Estados Unidos iguais. Irmãos, eles não têm só uma horinha de culto de adoração, não. Estou falando 3, 4 horas. Eles são imersos. Eles têm uma comunhão com Deus objetiva na dimensão da adoração. Adoração. O ministério do Benihim, qual foi as 3 paus de Benihim? Adoração, palavra e o Espírito Santo. Os 3 pilares do ministério do Benihim foram esses. Ele não era um homem profundo aqui e nem aqui. Ele era um homem profundo aqui, aqui e ali. Ele mesmo fala isso. Ah, você olha o céu subirá. Palavra e jejum. É o que ele mais fala, é verdade, não é? O que a pessoa é o que ela prega. É a fonte de ensino ela. Olha lá no meus ensinos. Eu falo de tudo para você, porque eu pratico tudo isso aqui. Eu falei assim, ó, se é para ser, tem que ser completo. E para a guerra, porque eu estou indo, é para isso mesmo, filho. Eu tenho que ter tudo. Então, meu filho, pode vir o mestre que for aqui, ó. Deus me dá aqui na palavra. Eu tenho a comunhão com a palavra, a revelação na palavra. Eu tenho comunhão com Deus aqui, eu tenho comunhão com Deus ali, eu tenho experimento de Deus em tudo. Então eu posso falar de todos os ambientes de quem Deus é. Porque eu experimento todos isso. Os dons espirituais, tudo isso está disponível para você. Mas, será que você vai dar prioridade para Deus? Ah, tá difícil orar. Aí, ó, você escolhe. Agora eu quero falar de vocês aqui, vamos sair vocês, olha. Então o negócio tá pegando fogo aqui. Levanta a mão, quem é mais puxado aqui para a oração? Levanta a mão aí. Ai, meu Deus do céu. Não, levanta sério, levanta sério. Vai, levanta assim, levanta. Não fica com vergonha não, crente. 1, 2, 3. Todo mundo aqui o quê? 5%? 3%? Oi, 3% tá difícil, né? Pouco, né? Ó, eu tô espantado, hein? Deus tem que pegar vocês, eu vou descer a vara. Tranca a porta aí. Tem que descer a vara aqui. Irmão, pelo amor de Deus, vão dar surra. Porque... Tô brincando. Quem aqui tem já um apego à intercessão, que gosta de orar pelas pessoas, orar a Deus pelas pessoas? Viu? Mais do que oração. Mais do que oração. Mais do que oração. Amém. É porque os que oram também intercedem, então está nivelado.
Tá aí, deu empate. Quem aqui dentro gosta muito da palavra aqui? Levanta a mão aí. Aí, rapaz, passou. Empate, não deu quase empate. Não, acho que deu mais na palavra. Levanta de novo a mão para a palavra. Ganhou. Deu mais leitura. Parabéns, hein? Ó, também. Mas não se contenta muito não, olha lá, hein? Quem aqui é voltado para a oração em língua? Levanta a mão aí. Ih, rapaz. Empatou, né? Deixa eu pular aqui, peraí. Tô brincando. Peraí. Quem aqui ama ofertar a Deus? Levanta a mão aí. Quem oferta? Tá tudo dando empate. Tá equilibrado. Quem aqui gosta de jejuar? Levanta a mão aí. Misericórdia, peraí. Ó, mas o pessoal da turma da oração e da palavra que tá jejuando. É. Não, tô falando sério. Levanta, quem gosta de jejuar? Levanta a mão. Quem tem a prática de jejum? Tá bem nivelada. Mas é. Quem ama que é adoração? Quem gosta de adorar? Ganhou. O pessoal tá fundo, hein? Será que é mesmo? É os mesmos, acrescentou mais alguns. Ó, deu empate praticamente aqui. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Você entendeu? Pegou ou não pegou? Vale a pena? O que eu estou te ensinando aqui vale a pena ou não vale? Você entendeu ou não entendeu? Então dá glória a Jesus Cristo. Amém? Então, de tudo que o Senhor te oferece, Ele está te esperando para ter comunhão com você em algum desses ambientes aqui. Agora fala, a chave é, quando eu medito profundo, eu vou aprender a orar. Fala, quem ora bem, pode meditar bem. Fala, quem medita bem, ora bem, intercede bem. Uma chave ativa a outra. E eu vou falar sério para vocês. Tem dias, vou falar até da minha mãe, pastor Rosana. Às vezes eu vou orar assim, ela está assim, orando. Ela sai intercedendo. E fica na intercessão para o povo e falando. E aquela unção sobre ela, intercedendo. Eu falei, vamos orar? Mas ela está puxada no espírito de intercessão. Ela tem muito forte a comunhão com Deus, o dom dela. Olha só, o tipo do ministério dela. É verdade, né? E do Senhor também, né? Na intercessão? Não é muita, né? Ela não sai disso, não é verdade? Mas o tipo de unção que ela tem profética, porque ela está dentro de um ambiente de comunhão com Deus na área da intercessão. Então Deus vê ela ter uma certa proteção, um relacionamento com Deus aqui, que ela tem uma proteção para isso. Ela tem um testemunho no mundo espiritual para isso. Agora tem homens que é profundo na dimensão da oração, tem homens que é profundo na oração, profundos na palavra, que carregam dimensões extraordinárias com Deus isso. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Eu já estive na casa de pastores, que desde quando já levantava de manhã, o pastorzinho já estava com a Bíblia em cima da mesa lendo. Tomava café, passava o dia, ele estava lendo. Saímos, voltava, ele estava lendo. De tarde ele estava lendo. De noite ele estava lendo. O homem não saía daqui da palavra. Eu falava, isso é impressionante. O dia inteiro. Na comunhão com Deus nas Escrituras. Então eu falo para vocês, eu sei que muitos de vocês vezes, talvez não sabiam disso aqui. Quantos não sabiam disso? Levanta a mão. Não, fala sério. Quantos não sabiam dessa dinâmica? Levanta a mão. Pronto, agora você entendeu. Fala, agora eu sei. Que tem uma área que eu sou mais forte que outra. Então, se você não aperfeiçoou, você vai ter que saltar. Porque quanto mais você vai praticando cada dimensão dessa, através do teu relacionamento com Deus, na vida de oração, na comunhão com Ele, seu dia a dia, cada uma dessas fontes que se abre de relacionamento, você se torna mais pleno. Você se torna pleno, eu estou te falando, você fica com uma dimensão física da glória de Deus em você. Você não tem dificuldade para isso, você pode ter a luta que for, mas você consegue entrar. Porque essas dimensões estão em você abertas, essas fontes. Amém? Fala, o meu espírito, ele é treinado. Fala, ele pode ser discipulado. Fala, disciplinado. Pronto, só você praticar que você vai ver você prosperando na presença de Deus. Fica de pé dando uma salva de palmas para Jesus. Obrigado a você.